Olá, continuando então nosso projeto aqui de qualificação para assistência inicial às síndromes respiratórias agudas, passamos para essa videoaula que eu acho que é um dos pilares mesmo de todo o projeto, que é a estratificação de risco na insuficiência respiratória aguda. Na videoaula 1, nós vimos, exploramos bastante os conceitos e a forma de identificar a insuficiência respiratória, e agora nós precisamos estratificar o risco desses pacientes, propor condutas iniciais baseadas nessa estratificação de risco, reconhecer rapidamente pacientes com maior risco de deterioração e estabelecer propostas de cuidados baseadas na estratificação de risco. Novamente, trago para vocês que o score respiratório que a gente difunde mais é o do Hospital Infantil de Seattle, nos Estados Unidos, e aqui agora nós vamos detalhar mais esse score respiratório. Então, lembrando aqui, ele se compõe de 4 elementos: frequência respiratória, retrações, dispneia e ausculta. E ele estratifica aqui pacientes com menos de 2 meses, que são os pacientes que evoluem, são os pacientes que evoluem mais rapidamente com gravidade. Entre 2 e 12 meses e pacientes de 1 a 2 anos. Por que encerra com 2 anos? Porque a síndrome da bronquiolite, né, ela classicamente acomete pacientes abaixo dos 3 anos de idade. Então, esse score respiratório, classicamente, ele se encerra com 2 anos. Não existem scores respiratórios para situações de exacerbação de crise de asma, e aí eles envolvem todas as faixas etárias infantis. Mas o nosso foco aqui é realmente na síndrome respiratória grave aguda, destacando sempre a bronquiolite. Então, eles identificam o tipo de retração costal e classificam como ou 2 das retrações ou 3 das retrações, né? Em relação à dispneia, eles destacam bastante a condição de alimentação do paciente. Então, o paciente que está com dificuldade de alimentação é um paciente classificado como dispneia mais grave. Então, é um paciente que tem dificuldade na alimentação, na vocalização, ou é um paciente muito agitado. Um dos seguintes, 1 ponto, 2 dos seguintes, 2 pontos, e 3 pontos quando ele não aceita a dieta, ou se ele não tem vocalização, ou se é um paciente sonolento ou confuso. E muitas vezes isso aqui a mãe traz para a gente, né? Ela diz que o paciente que ela tentou amamentar ou dar o leite de mamadeira para a criança, ou alimentar alimento mais pastoso ou sólido, e a criança não consegue se alimentar. Muitas vezes a mãe nos traz isso. Em relação à ausculta, o score diferencia aqui sibilos, né, sibilos expiratórios finais de sibilos expiratórios. Então, se existe só sibilo final, ele ganha 1 ponto. Se ele tem sibilos durante toda a expiração, ele ganha 2 pontos. E aqui, sibilos ins e expiratórios ou ausculta diminuída. Isso aqui é importantíssimo, né, porque a ausculta diminuída, ela é um sinal de gravidade. É um sinal de que o paciente está exaurindo os mecanismos de compensação, ou de que a obstrução de vias aéreas finas é tão intensa que o pulmão já não consegue mais expandir, por isso ocorre a ausculta diminuída. Então, como estratificamos a gravidade? Então, scores de 0 a 4 é um paciente que tem risco leve de deterioração. Pacientes com score de 4 a 6, ele tem risco moderado de deterioração. Pacientes com score 6 a 8, eles têm alto risco de deterioração, não é? E o paciente acima de 6 é um paciente... desculpa, aqui é 8, ele tem que ser 8. Paciente score acima de 8 é um paciente grave, não é? E ele precisa ser, inclusive, ter uma avaliação para ventilação mecânica invasiva. Eu volto aqui o score respiratório para a gente entender exatamente do que se trata, né? Então, vamos ver um paciente que pontuou 4.
não é, no gráfico aqui. É um paciente, digamos, de 1 ano de idade, e que ele tinha uma frequência respiratória de 55, então ele pontua ele ganha 2 pontos aqui, mas ele tinha apenas retração subcostal, não é? É, ele estava agitado, não é? E ele tinha sibilos esparsos, ele tinha leves sibilos esparsos. Isso aqui é um paciente que a gente atende todos os dias nas emergências, nos ambientes hospitalares, né? Então, é um paciente que pontuou 4 no score. É um paciente que precisa cuidado, precisa atenção, mas é um paciente que está longe de um sinal de gravidade. Ele tem uma taquipneia moderada, ele tem apenas um tipo de retração costal, ele está agitado, pode ser até porque ele está num ambiente hospitalar diferente, mas ele está se alimentando bem, ele chora bem, ele tem um choro forte, né? E ele tem alguns sibilos esparsos. Se nós pensarmos nesse paciente aqui, com score respiratório de 6, então, digamos, o mesmo paciente, 2 horas depois, nós avaliamos, e ele tem uma frequência respiratória de 70, não é? Ele ampliou o desconforto respiratório dele, as retrações, ele tem agora retração subcostal e intercostal, não é? E ele continua agitado, apenas agitado aqui, então ele não tem dificuldade na alimentação, na vocalização. Aqui ele ganhou 3 pontos, aqui ele ganhou mais 2, 5, aqui 6, e agora eu vejo que ele tem sibilos difusamente. Então ele já vai para 8 pontos. Entre 6 a 8 pontos, a gente já vê que ele deteriorou. E esse é o dado importante do score respiratório, porque ele nos auxilia a fazer a avaliação inicial do paciente, ele nos auxilia a entender se as condutas que tomamos para melhorar a condição do paciente, se elas foram efetivas, e ela nos auxilia também para identificar deterioração do paciente. E aí, nós precisamos planejar as condutas, né? Então, um paciente sem gravidade é um paciente que ele claramente o que ele precisa: medidas de prevenção e controle, as orientações todas em relação a isolamento, não é? Que são as medidas de prevenção até para não haver complicação. Ele precisa, sim, orientações em relação à hidratação e nutrição, não é? A monitoração clínica, a depender do grau de gravidade. Então, se é um paciente que pontuou 2 no score respiratório, é um paciente que provavelmente não vai precisar ficar sob nossos cuidados, né? Um paciente que pode retornar para casa com todas as orientações bem adequadas. Mas ele precisa, sim, que a gente identifique marcadores de melhora e também marcadores de piora. Um paciente com gravidade moderada, que seria aquele entre 4 e 6 do score respiratório, eu preciso decidir melhor se ele vai usar oxigênio, se ele tem condição de receber hidratação por via gástrica, se ele precisa eventualmente nutrição enteral, né? Então, é um paciente que certamente precisa monitoração clínica cuidadosa, e eu preciso acompanhar os marcadores de melhora e marcadores de piora desse paciente. Lembrando sempre, esse marcador de melhora e piora é o próprio score respiratório. E o paciente grave é o paciente que precisa ser encaminhado. Então, precisa ser encaminhado de forma pronta. O paciente de gravidade moderada, eu tenho condutas a tomar, eu posso observar a condição de evolução desse paciente e decidir posteriormente sobre o encaminhamento. E é nesse momento aqui, nessa situação, que eu acho que a grande maioria das emergências tem o maior dilema, né? E muitas vezes, isso não, absolutamente não é uma crítica, mas muitas vezes a gente opta por encaminhar o paciente já nessa situação, nessa situação de gravidade. Um dos objetivos dessa jornada de qualificação é justamente entendermos que podemos tomar condutas com melhora de desfecho nesse paciente, e que nem todo paciente ele precisa realmente desse ambiente de UTI pediátrica.
Mas lembrar que se identificamos já um paciente como grave, sim, ele deve ser encaminhado o mais rápido possível. Medidas iniciais. Isolamento respiratório, sim. Nessa situação de surto respiratório, nós precisamos preparar as nossas emergências, as nossas enfermarias hospitalares para colocarmos eventualmente como cortes, né? Então, o paciente que é COVID positivo, ele precisa de isolamento de contato, gotícula, e lembrando que esse paciente, ele precisa também da preocupação maior com momentos de aerossol, né, que é o paciente que está tossindo, é o paciente que precisa de uma aspiração de via aérea, eventualmente um paciente que precisa suporte de pressão na via aérea. O paciente de influenza, basicamente ele precisa do isolamento de gotículas. E o vírus sincicial respiratório, basicamente de contato. Então vejam que interessante, né? São diversos tipos de isolamento para os 3 tipos principais de vírus, os 3 vírus que mais acometem o quadro respiratório, que mais fazem quadro respiratório agudo. Higienização das mãos, não é? Claramente, nós precisamos. A gente se habituou muito a tomar todos esses cuidados, tanto de higienização de mão quanto do uso de EPIs no período crítico da pandemia do Covid. De lá para cá, infelizmente, a gente relaxou em muitas situações e precisamos lembrar, esse é o momento de maior transmissão dos vírus entre as crianças e também entre os profissionais de saúde. Então, a necessidade da higienização das mãos, importantíssimo, não podemos esquecer, até porque 28% das transmissões de vírus, elas ocorrem no ambiente hospitalar, não é? E o uso de equipamento individual de proteção. Então, capas descartáveis, máscaras, lembrando da necessidade da N95, se for situação em que o paciente está produzindo aerossol, luvas e toucas. Perfil epidemiológico. O ideal é que a gente consiga fazer testagem ampla e painel viral para todos os pacientes, porque nós precisamos entender, né, na nossa comunidade, na cidade onde estamos atendendo, qual é o vírus prevalente, né, ou quais vírus prevalentes. Até porque tem vírus que evoluem com maior gravidade, tem vírus que expõem mais os pacientes à infecção respiratória bacteriana secundária. Então, o ideal é que a gente consiga fazer testagem ampla. O antígeno COVID ele é amplamente disponível e deve ser feito em todos os pacientes, sim, né? E se conseguirmos evoluir para a situação de termos testes rápidos para influenza e vírus sincicial respiratório, também vai ser um cenário muito valioso. Em relação à monitoração, não é? Então, já vimos lá na videoaula anterior, primeira, a questão da monitoração clínica através do triângulo de avaliação pediátrica, mas precisamos também monitoração de frequência respiratória, frequência cardíaca, oximetria de pulso, não é? E fazer o score respiratório. Lembrando sempre que o score respiratório ele serve tanto para diagnosticar o grau, a condição de desconforto respiratório do paciente, quanto para monitorar melhora e deterioração desse paciente. Repetindo, vocês vão cansar de ver esse score respiratório. A gente não consegue guardar esse score assim, né? Toda vez que eu vou usar, eu preciso consultar o score de novo, a tabela, né? E é importante que seja feito dessa forma, porque ela tem muitos itens, né? E a gente precisa realmente consultar a cada momento, consultar esses itens todos. O que facilita a vida da gente é que, à medida que a gente vai usando a tabela, a gente vai tendo mais, vai classificando de forma mais rápida o paciente, mas guardar tudo isso na memória é difícil. O que acontece ao longo do tempo do uso da tabela é que a gente já consegue dizer, olha, eu acho que esse paciente aí está com 4, não passa de 4. A gente olha rapidamente um paciente e já diz, oh, esse aí já acho que já está com 6, caminhando para 7. Então, essa sensibilidade a gente vai desenvolvendo mesmo. Mas é importante sempre utilizar a tabela e colocar valores aqui de cada paciente. E aí, como utilizar essa tabela, né? Então, nós já vimos como classificar o paciente, mas
os intervalos de monitoração sugeridos para o uso dessa tabela do score respiratório. De 2 em 2 horas nas primeiras 4 horas, porque, claro, as primeiras 4 horas é onde eu vou fazer o maior número de intervenção e é onde eu preciso entender se meu paciente está melhorando ou está piorando do quadro respiratório. Se o score estiver entre 0 e 4, digamos, depois de 2 horas, depois de 4 horas de avaliação, o score está entre 0 e 4, eu posso espaçar isso para 6 horas. Aí eu não preciso ficar monitorando a cada 2 horas, mas isso depois das primeiras 4 horas. Então, monitorei de 2 em 2 horas nas primeiras 4 horas. O score respiratório se manteve em 0,4, eu posso espaçar isso para 6 em 6 horas. Se o score está ainda entre 4 e 6, é melhor manter a avaliação a cada 2 horas. É um paciente que eu preciso ficar muito atento. E se o score está acima de 6 ou teve piora, deterioração e passou a ficar acima de 6, eu preciso individualizar conforme o escalonamento de intervenção. Então, eu preciso entender se esse é um paciente que vai escalonar a intervenção para um catéter nasal de alto fluxo, ou para ventilação não invasiva. E aqui a gente precisa lembrar muito da necessidade dos protocolos, né? Então, os nossos serviços, a gente precisa estruturar os nossos serviços com protocolos de intervenção de via aérea, intervenção para insuficiência respiratória. Se eu tiver disponível, avaliando o que eu tenho disponível na minha unidade. Nesse paciente com score respiratório de 0 a 4, isso aqui é bastante destacado. Então, eu preciso manter a posição de maior conforto para o paciente. Qual é a posição de maior conforto para um bebê de 3 meses de idade? É o braço da mãe. Então, não adianta eu querer colocar esse menino no berço, no leito, ele vai chorar mais, ele vai ficar mais agitado, ele vai piorar do desconforto respiratório. Então, se o score respiratório é de 0 a 4, é um paciente com baixo risco de deterioração, como a gente já viu. Eu posso sim deixar essa criança no braço da mãe. É o melhor lugar para ela ficar. Sugerindo assim, posição supina com a cabeça elevada a 30 a 45 graus, né? Para esse paciente, eu vou ter uma meta de saturação acima de 92% em ar ambiente. Isso aqui é importantíssimo. Toda criança com taquipneia deve ir para o oxigênio? Não. O corte de saturação para o quadro de bronquiolite aguda é 92%. Então, se o paciente está com 95% de saturação, está taquipneico, mas o score respiratório dele é 3, 4, eu não preciso ofertar oxigênio, eu não preciso fazer mais essa intervenção, eu não preciso fazer esta intervenção que certamente vai trazer desconforto para esse paciente. Né? A oferta de oxigênio extranasal por catéter ou máscara de Venturi, se a saturação for persistente abaixo de 92. Né? E para esse paciente com score 0 a 4, eu posso manter hidratação e nutrição via enteral gástrica. Né? Eu não preciso passar sonda nesse paciente. Monitoração do score respiratório, conforme descrito no passo 1. O que é isso? É esse intervalo de tempo aqui. Então, esse intervalo de tempo a gente precisa respeitar para todos os pacientes. Tá? Se ele tem um score respiratório de 4 a 6, quais são as condutas importantes? Ainda assim, manter a posição de maior conforto para o paciente, que provavelmente seja no braço da mãe, mantido posição supina com cabeceira elevada, mantido a meta de saturação acima de 92%, e eu vou optar por oferta de oxigênio se a saturação estiver persistente abaixo de 92%, mas esse paciente de 4 a 6 é um paciente que eu já começo a avaliar possibilidade de hidratação venosa e, eventualmente, nutrição por sonda enteral, se é um paciente que eu observo que está deteriorando. Então, eu fiz o score respiratório, estava 3 na hora que o paciente chegou. Dali a 2 horas eu faço novamente o score respiratório, ele está em 6. Né? Então, esse é um paciente que está deteriorando na minha frente. Então, eu preciso já acender a luz de alerta. Será que é um paciente que eu preciso pegar um acesso venoso periférico? Preciso passar uma sonda enteral para alimentar via sonda enteral e não mais pela boca?
não é? E a monitoração de score respiratório, conforme o passo 1 que a gente já viu. Lembrando, isso aqui é bastante importante, não são todos os pacientes que chegam na nossa emergência que precisam de acesso venoso, né? E lembrando novamente, isso aqui nos ajuda nesse momento de estresse de equipe, porque todos os hospitais estão sobrecarregados. Se todos os pacientes que chegam, nós pedimos acesso venoso periférico, a gente não tem equipe para trabalhar, né? A equipe se exaure rapidamente. Então, o paciente com score respiratório de 0 a 4, ele não precisa do acesso venoso, né? Ele vai precisar do acesso venoso se ele apresentar deterioração, né? E aí, se o paciente apresenta um score respiratório de 6 a 8, ainda assim, manter a posição de maior conforto para o paciente, sugerir a posição supina é sempre a sugerida, metas de saturação acima de 92%, mas agora eu já começo a pensar, sim, em catéter nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva, se estiver disponível na unidade onde eu trabalho. Se não estiver disponível na unidade onde eu trabalho, é o momento de encaminhar esse paciente. Então, score respiratório de 6 a 8, eu já preciso escalonar minha intervenção para uma intervenção ainda não invasiva, mas mais efetiva. E se não estiver disponível na unidade, aí sim existe a indicação de transferência. Lembrando que a, a ventilação não invasiva, a recomendada para todos esses pacientes é o CPAP de pronga, né? Numa pressão de 7 centímetros de água. Com os pacientes abaixo de 2 anos de idade, eles toleram muito mais fácil a pronga, não é? Se forem pacientes acima de 2 anos de idade, às vezes eles podem tolerar melhor a máscara orofacial ou facial, se houver disponibilidade na unidade onde trabalha, não é? Eles podem se adaptar melhor à máscara orofacial. Avaliar sempre essa interface de ventilação não invasiva com a fisioterapia, né? Então, a fisioterapia sempre nos ajuda muito nessa situação, tentando fazer a melhor adaptação do paciente à melhor interface, né? E, muitas vezes, na ventilação não invasiva, o paciente precisa ser sedado. E aí a gente já escalona um pouquinho mais o nível de intervenção. A gente sugere, para a sedação intermitente, a gente sugere midazolam, ou ketamina, ou eventualmente propofol também pode ser usado, principalmente para pacientes acima de 2 anos. Paciente menor de 2 anos pode usar propofol? Pode. É, é recomendado? Sim, não tem restrição em relação ao uso. Só lembrar o seguinte: o propofol, um cuidado que a gente tem que ter sempre em todos os pacientes é infusão lenta. Se eu fizer a infusão muito rápida do propofol, o paciente pode ter depressão respiratória, mesmo com doses controladas, mesmo com doses baixas. Então, a infusão lenta sempre o propofol. Optar preferencialmente e de forma inicial por sedações intermitentes. Se o paciente não ficar bem, ele passa para sedação contínua, mas isso a gente vai ver nos módulos seguintes, né? No módulo 2, desculpe. Então, revisando aqui, score respiratório de 6 a 8 são pacientes que precisam de intervenção já na via aérea, ventilação não invasiva, não é? E precisam, eventualmente, inclusive, de sedação. São pacientes que, esses sim, devem receber hidratação venosa e são pacientes que precisam da nutrição enteral. Paciente que deteriora para score respiratório 6 a 8 é um paciente que preferencialmente não deve receber dieta pela boca, e sim por sonda. E aqui entra considerar a posição prona em ventilação espontânea, avaliar a tolerância do paciente. Tem relatos e recomendações baseadas em evidência de que esses pacientes eles se beneficiam da posição prona, mesmo em respiração espontânea. E esses pacientes precisam, sim, avaliação gasométrica para a monitoração do gás carbônico no sangue. Score acima de 8, como já vimos, é um paciente que tem risco muito alto de deterioração rápida, né, para a falência respiratória, com necessidade de intubação traqueal e ventilação mecânica. Então, é um paciente que deve ser encaminhado de forma rápida para
unidades com condição de suporte maior. Sabemos, sim, que muitas vezes esse paciente está na nossa emergência, que eu não consigo vaga de UTI e eu preciso proceder à intubação e ventilação mecânica desse paciente na unidade onde eu estou. Sabemos disso tudo, mas é justamente por isso que a gente precisa estratificar a gravidade desses pacientes, estratificar e monitorar, entender se esses pacientes estão evoluindo com gravidade, se eles têm risco maior de deterioração. Inclusive, porque esse paciente com score respiratório de 6, 8, não é? Ou até que está evoluindo de 4 para 6, são pacientes que precisam estar na sala laranja ou sala vermelha da nossa unidade de intervenção. O 6 a 8, sem dúvida nenhuma, é paciente de sala vermelha. Né? O 4 a 6, ele pode ficar na sala laranja, mas com aquele cuidado sempre frequente. O paciente acima de 8, claramente é um paciente que precisa estar no leito, esse paciente dificilmente ele deve ficar no braço da mãe. Ainda assim, posição supina é a mais sugerida, podemos avaliar a posição prona, conforme a condição do paciente. Posição prona em ventilação espontânea ainda, lembre que estamos falando disso. Meta de saturação acima de 92, conforme a oferta de suporte, que pode ser ventilação não invasiva, máscara de Venturi e máscara não reinalante, certo? A monitoração clínica desse paciente e a estratificação pelo score, ele nos permite ter um planejamento individualizado baseado nos scores. E lembrando sempre que esses pacientes precisam de reavaliação constante, né? E que a gente deve já pensar em indicar encaminhamento se houver deterioração com score acima de 6 ou 8. Certo? Então, eu espero que a gente consiga difundir bastante esses conceitos de estratificação de risco dos pacientes em insuficiência respiratória. É um tipo de intervenção importante, a estratificação, porque a própria estratificação nos mostra que condutas eu preciso tomar. Então, partimos agora para a videoaula 3, discutiremos as condutas iniciais dos quadros respiratórios agudos, as condutas que vão além da oxigenoterapia.